Graças a Deus por mais essa noite, na presença dEle. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da vitória. Estamos muito felizes por mais essa noite na presença do Senhor. Vocês podem se assentar, por favor. Como o Elias estava falando mais cedo, a gente está nesse mês encerrando essa série sobre a família. E nessa noite o tema é oração. Nessa noite a gente vai falar sobre o poder da família que ora. E oração é um tema que está no coração de Deus. É um tema que Deus preza muito, porque oração nada mais é do que comunicação com Deus. É falar com Deus, é um acesso que nós temos por causa de Jesus Cristo. Nós temos acesso diretamente ao Pai. Quando a gente pesquisa oração, se você der um Google na palavra oração, tem milhares e milhões de referências. Eu escrevi a palavra oração em inglês, prayer, e apareceram mais de 1 bilhão e 600 milhões de referências em relação à palavra oração. Você vai na Amazon, coloca lá prayer, oração, tem milhares e milhares de livros escritos sobre oração. E oração para muitas pessoas parece um assunto assim nebuloso, né? Tem gente que fica incomodada com oração. Se a gente chegar para alguém aqui e falar, não, vem aqui na frente, faz uma oração, tem gente que vai desmaiar, né? Porque talvez não só por estar aqui na frente, mas porque não está acostumado a orar. Tem gente que é um desafio orar, seja no privado, seja no público. No sábado retrasado eu fui jogar futebol e o Daniel, meu filho mais velho, foi comigo. E nesse jogo de futebol, é um jogo de futebol onde tem pessoas de diversas igrejas, e esse pessoal joga futebol há mais de 15 anos, se reúne para jogar, e de vez em quando eu consigo ir lá. E eu estava acostumado, né, eu sou filho de pastor, era muito comum, desde criança, né? Tem que orar, não, Heber, ora aí, você é filho de pastor. Como se ser filho de pastor fosse, né, o pastorzinho, não necessariamente, né? E eu fui nesse jogo de futebol e nesse lugar, sempre que começa, antes do jogo, o pessoal dá as mãos e faz uma oração. Pede, ó Deus, que ninguém se machuque, que o jogo corra em paz, que tudo fique bem. E aí eu já pensei, vamos pedir para eu orar, né? Agora é o pastor Heber, né? Mais o filho do pastor, né? E aí não, o rapaz que estava ali organizando pediu para o Daniel, meu filho, orar. E ele tomou um susto, eu vou orar? Ora aí. E aí ele fez uma oração agradecendo, pedindo a Deus para abençoar esse jogo, né? Mas eu já fui em jogo de futebol de igreja que, olha, o pessoal orou e ainda assim sai de baixo, viu? O pessoal meio que orou e ignorou a oração, né? Mas oração é algo que é muito importante para todos nós que seguimos a Jesus Cristo. E o que é oração, né? Tem gente que fala, né? Orar, no início eu falei, uma comunicação com Deus, é falar com Deus. Mas nós fomos programados, porque a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para que nós nos comuniquemos com Ele. Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele. E ao termos um relacionamento com Deus, automaticamente a gente tem que conversar com Deus. Como é que você vai ter um relacionamento com a pessoa se você não conversa com essa pessoa? Não existe relacionamento sem diálogo, sem conversa. Está no nosso DNA, Deus nos fez assim, nos programou para ter um relacionamento com Ele. E a oração transforma as nossas vidas, porque quanto mais nós conversamos e dialogamos com Deus, quanto mais nós nutrimos, né, esse relacionamento com Ele, mais nós vamos adquirindo as características de Deus, de Jesus em nossas vidas. Porque quanto mais contato com Ele, mais nos aproximamos e entendemos o coração de Deus e vamos sendo moldados a cada dia à semelhança de Jesus Cristo. E a oração é algo fundamental para todo cristão. Nós não podemos viver sem oração. Jesus Cristo orava muito. E a gente fica pensando, mas Jesus não é Deus?
Por que ele precisava orar? A gente pode listar aqui pelo menos 3 principais motivos. Primeiro, por que Jesus orava, né? Jesus orava para nos dar exemplo. Já é um grande motivo. Porque os discípulos acompanhavam Jesus Cristo e viam ele orando constantemente. Jesus orava também porque ele era 100% Deus e 100% humano. Então ele precisava de oração também para a sua vida. E Jesus orava porque ele tinha desafios como cada um de nós. Ele precisava se fortalecer em Deus, porque ele tinha o lado humano, nunca pecou, obviamente, ele não tinha a natureza adâmica, né, do pecado, no sentido de ser imperfeito. Jesus foi o único perfeito, mas Jesus orava também. Existem diversos trechos no Novo Testamento que falam que Jesus levantou antes do nascer do sol, na madrugada se retirava e orava no privado. A Bíblia fala também como ele impunha as mãos sobre as pessoas, intercedendo. Tem aquela passagem bíblica, Jesus orando pelas crianças. Os discípulos queriam afastar as crianças, estavam ali bagunçando, brincando, né, típico de criança. E Jesus falou, né, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E ele foi lá e colocou a mão sobre aquelas crianças e orou. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê tantas passagens bíblicas falando sobre como eles intercediam, reunidos, né, intercedendo, orando, sem parar. Era algo comum e era super importante para a igreja em todos os tempos. Mas imagina a igreja primitiva crescendo, sendo perseguida, e eles estavam sempre orando e buscando em conjunto a presença de Deus. Então, para muitas pessoas, né, a oração é algo muito difícil. Tem pessoas que acham que oração é como se fosse um extintor. Quando a coisa está pegando fogo, aí eu vou orar. Parece até, né, no metrô, tem aquela alavanca vermelha de emergência, né? Quebre, né, numa emergência. Parece que oração é isso, quebre numa emergência. Tem gente, né, que ora, não, agora não resta mais nada a fazer, só nos resta orar. Orar, tipo, é o último recurso. Não, oração deveria ser o primeiro recurso. Deveria ser aquela primeira coisa que a gente busca quando a coisa começa a apertar. E não só isso, o tempo todo, a nossa vida não deveria ser uma vida de oração no momento de emergência, de perigo, de problema, de dificuldade. A gente deveria orar o tempo todo. Porque aqui na terra, enquanto você viver, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar dificuldades. E você precisa estar fortalecido em Deus para enfrentar os problemas. Os discípulos tinham como referência Jesus Cristo, que orava muito, sendo Deus, estava sempre orando. E Jesus Cristo é um na Trindade, né? Ele faz parte da Trindade, e ele orava com Deus, né? Conversava com Deus, com o Espírito Santo, em constante comunhão, sempre orando e buscando a presença de Deus. E os discípulos, uma vez, Jesus mandou eles irem, né, ministrar sobre as pessoas, saíram, né, para pregar a salvação, pregar o reino de Deus, e quando voltaram, ficaram chateados porque oravam e os demônios não eram expulsos. E Jesus falou para eles, essa casta de demônio só sai como? Com jejum e oração. Jesus falou para eles, vocês querem ter poder, vocês querem ser usados por Deus, vocês querem ser mais atuantes e serem mais usados por Deus, orem. Jesus falou claramente, oração e jejum. Daniel, quando a gente vê lá no capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia fala que Daniel teve uma grande revelação. E o profeta Daniel Deus deu a ele revelações tremendas sobre o futuro, sobre o final dos tempos, sobre o retorno de Jesus Cristo. E imagine só, né, o peso dessas revelações que Deus dava a Daniel. E Daniel recebeu uma revelação, e a Bíblia fala, Daniel escreveu,
que quando ele viu as revelações que Deus deu a ele, ele chorou durante 21 dias. E durante 21 dias, se você ler lá em Daniel capítulo 10, a Bíblia fala que ele não comeu comida saborosa. Eu não comi carne nem provei do vinho. E durante 21 dias, ele ficou orando. E não teve ainda a revelação daquilo que Deus tinha mostrado a ele. 21 dias depois, ele viu um homem, um anjo de Deus, que aparece diante dele e começa a falar, e disse para ele: Daniel, desde o primeiro dia em que você se humilhou para buscar a presença de Deus, por causa das revelações que você recebeu, Deus ouviu a sua oração. Deus escuta a sua oração quando você abre a sua boca para orar. Pode ser que você não escute a resposta, mas Deus já escutou a sua oração e Ele começa a agir no momento em que você profere as palavras que saem da sua boca imediatamente. Pode ser que você não veja a resposta de imediato, porque Deus tem o tempo dele. Algumas coisas às vezes precisam acontecer nas nossas vidas para que Ele possa atuar sobre cada um de nós. Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus é o tempo kairos, né? Que no grego é o tempo de Deus. Não é o cronos, que é o tempo cronológico do homem. Quando Daniel recebeu aquela visita daquele anjo, o anjo falou: olha, no primeiro dia Deus ouviu, e eu desci, imagine, desceu dos céus para vir falar com Daniel. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. E ele estava se referindo a um principado demoníaco que estava nas regiões celestiais e queria impedir que o anjo de Deus chegasse até Daniel. E a Bíblia fala que Miguel, o arcanjo Miguel, apareceu e entrou em luta contra aquele demônio para que o anjo mensageiro chegasse até Daniel. A gente precisa entender que as coisas espirituais, o reino de Deus, é muito mais real do que as coisas aparentemente palpáveis, as coisas materiais. A gente às vezes fica, muito no materialismo, até mesmo nas nossas orações. A gente vai orar, por exemplo, sobre o nosso trabalho. Talvez a gente ore primeiro: Deus, que eu ganhe aquela promoção. Deus, que o meu salário aumente. Deus, que aquela pessoa que está me perturbando, me perseguindo no trabalho, pare de me perseguir. Você vê o foco, no eu, o foco no material. E se a gente orasse assim: Deus, salva as pessoas do meu trabalho. Deus, que eu seja um exemplo, um testemunho, me dê sabedoria para eu falar no meu trabalho, para eu me posicionar como um servo teu, para que eu tenha sabedoria para, no momento certo, falar da tua mensagem de amor. Quer dizer, a gente acaba invertendo as coisas. A palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente fica tanto no eu, no egoísmo, na oração egoísta, que a gente só pede coisas para nós, e a gente se esquece que a nossa oração tem poder, porque a nossa oração, ela alcança os céus, alcança Deus. O pregador Watchman Nee, ele escreveu: os céus aguardam as ordens da terra. Quando a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a palavra de Deus diz, façamos pois, Deus, a Trindade falando, façamos pois o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre a terra. Olha que interessante, eu acho que duas coisas bem interessantes nesse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Primeiro que está falando, façamos pois o homem, no plural. Quando a gente vai ver isso, essa passagem no original hebraico, está escrito Elohim, que é plural de majestade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando o homem. Primeiro versículo da Bíblia tem o nome de Deus escrito lá, Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico é Bereshit, Bará,
o verbo bara criou, Elohim. Elohim criou a terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nessa passagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram: domine o homem sobre a terra. Deus não age fora da legalidade das suas próprias palavras. Nós precisamos aprender a orar, conhecendo a palavra de Deus e declarando aquilo que está em concordância com a palavra de Deus. Quando Deus deu autoridade ao homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine o homem sobre a terra. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. Por isso que Deus trabalha em comunhão com o homem, para que as coisas aconteçam aqui na terra por meio das nossas orações. Deus não faz certas coisas se não tiver uma oração aqui na terra falando: Deus, faça isso. Deus já queria fazer aquilo, mas Ele aguarda as orações dos seus filhos aqui na terra, determinando as coisas que já estão premeditadas por Deus para que aconteçam, mas Ele aguarda as nossas orações. Fazendo uma analogia, é como se o poder de Deus fosse uma locomotiva de um trem, e as nossas orações fossem os trilhos que vão sendo colocados para que o poder de Deus alcance o seu destino. A nossa oração tem poder de chegar agora lá no Afeganistão, em Kandahar, na Coreia do Norte. E quantos dos nossos irmãos estão morrendo porque aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e eles são condenados à morte. Agora, quantas vezes por ano nós oramos pelos nossos irmãos na Coreia do Norte? Acaba que muitas vezes as nossas orações vão ficando aquelas orações rotineiras, habituais. Só Deus, eu estou com dor hoje, Deus cuida da minha dor. Hoje eu estou mal-humorado, Deus, eu estou cansado. É sempre aquela mesmice, mas não. Deus quer nos usar para fazer orações corajosas, orações poderosas, orações de fé, porque o nosso Deus é grande, e nós não podemos fazer orações pequenas. Quando eu digo orações pequenas, eu estou falando, são aquelas orações egoístas, que a gente só pensa no nosso próprio umbigo. E orações grandes são as orações que se preocupam com as coisas do reino de Deus. Salvação de vidas, libertação, transformação. Quantas vezes a gente pode orar: Deus, salva as pessoas aqui no nosso bairro, salva as pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo. São orações grandes, onde a gente não está preocupado com coisas pequenas, mas a gente começa a expandir o nosso horizonte, a nossa visão, para além daquilo que nos limita, para coisas pequenas. A sua oração não é limitada pelo seu alcance geográfico, por onde você anda. A sua oração pode chegar em qualquer lugar da terra. E a gente precisa usar essa ferramenta que Deus deu para cada um de nós, porque a gente pode impactar nações, a gente pode impactar vidas. Eu gosto muito da história de John Wesley. Foi um grande pregador da palavra de Deus, um grande evangelista. É estimado, os historiadores estimam que ele pregou para mais de 1 milhão de pessoas. Imagine só, ele viveu lá nos anos de 1700 e ele alcançou mais de 1 milhão de pessoas pregando em auditórios, em locais abertos. E John Wesley tinha uma mãe que orava, Susana Wesley. E ela teve 21 filhos, gestações, e teve 21 filhos, mas só sobreviveram 10. E ela era filha de um pastor anglicano, e ela teve até uma educação muito boa, apesar de naquela época as mulheres não terem acesso às universidades. Dentro da casa dela, o pai dela educou ela teve uma educação excelente, e ela educou os seus filhos, e ela se casou também com um pastor, e era um pastor que era evangelista também. Samuel Wesley era um evangelista itinerante, mas ela orava diariamente pela sua família, pelo reino de Deus, e conta-se que ela orava todos os dias, 2 horas por dia. Aconteça o que acontecesse, 2 horas do dia ela separava para ler a palavra de Deus e para orar. Era o tempo dela com Deus.
E ela tinha uma estratégia muito interessante. Imagine, 10 filhos dentro de casa, ela separava 1 hora por dia com cada filho. Então, antes de dormir, imagine, 10 dias corridos, você separa 1 hora do seu dia com cada filho antes de dormir. Então, depois de 10, começava o rodízio novamente. E ela sempre orando pelos seus filhos. E é impressionante o impacto da oração sobre os filhos, sobre as gerações futuras. John Wesley, o filho dela, o outro irmão, Charles Wesley, um grande pregador da palavra de Deus. Netos que grandes pianistas, músicos, pregadores da palavra de Deus. Então, assim, uma família abençoada. O impacto da oração alcança gerações e gerações. Não só pela oração da Susana Wesley, mas pelo exemplo de oração que os filhos viam na própria mãe. Que exemplo nós temos dado aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes em relação à oração? Eles nos veem lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. É muito cômodo, né, a gente falar, poxa, filho, vai orar, vai ler a Bíblia, mas você ora e você lê a Bíblia? Será que nós temos dado esse testemunho? E é muito lindo, no exemplo ainda de Jesus Cristo, que os discípulos, quando viam o exemplo de Jesus Cristo, eles nunca, não tem uma passagem no Novo Testamento, onde os discípulos falam para Jesus, Jesus, me ensina a curar os leprosos. Jesus, me ensina a andar sobre as águas. Jesus, me ensina a ressuscitar o morto. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 1, um dos discípulos, que a Bíblia não fala quem é, ele chega para Jesus e fala, mestre, Jesus, me ensina a orar. Ele falou que Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele, falando de João Batista. E Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma referência, um modelo de oração. Não significa que a gente tem que ficar repetindo, não há problema em repetir a oração do Pai Nosso. Mas o objetivo de Jesus Cristo não foi isso, até porque a própria palavra de Deus fala que a gente deve evitar vãs repetições. Mas o objetivo foi traçar ali os principais pontos que a gente deve considerar numa oração. Quando Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus, ele começa reconhecendo a glória de Deus. E quando a gente vai orar, a gente pode começar nossas orações fazendo, Deus, obrigado por quem Tu és. Tu és o Deus poderoso, o Deus que enviou o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E obrigado porque apesar de ser tão grande, você olha para mim, você cuida de mim, você me ama e você quer o melhor para mim. Então, a gente precisa aprender a orar com Deus com intimidade, com liberdade, porque Ele é o nosso Pai perfeito, que nos ama mais do que qualquer outra pessoa e quer o nosso bem sempre. Nesse exemplo, né, ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está falando, seja feita a tua vontade. E quando a gente volta lá para aquela passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus cria o homem e dá ao homem autoridade aqui na terra. Deus quer trabalhar aqui na terra e Ele nunca vai responder a um pedido de oração que estiver e for contra a vontade dEle. Nunca. Você pode orar à vontade, se o seu pedido de oração for contrário à vontade de Deus, ele não vai ser respondido. Porque Deus só responde aquilo que está de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra dEle. Nem Jesus teve todos os seus desejos respondidos por Deus. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Qual foi o pedido de Jesus? Ele falou, se possível, que eu não seja crucificado, que eu não tenha que sofrer dessa forma, se possível, contudo, seja feita a tua vontade. A nossa oração deveria ser assim, Deus, eu estou sofrendo, eu estou com esse problema, eu vou enfrentar essa situação grave, se possível, me tira dessa situação, contudo, seja feita a tua vontade.
A palavra de Deus diz: passareis pelo fogo, mas o fogo não vai nos atingir. Daniel, né, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente, eles estavam no fogo, mas a chama não tocava neles. Você também pode estar no fogo, é incômodo estar dentro da fornalha de fogo ardente, mas Deus não permitirá que você se queime. E a nossa oração, a gente faz em qualquer situação, em tempo bom, em tempo ruim. Deus quer escutar a sua voz. E o primeiro ponto da mensagem de hoje que eu queria falar com vocês é: Deus ama falar com seus filhos. Deus tem prazer em falar com seus filhos. Para Deus, nada do que você fale é desinteressante, porque Deus ama tudo que tem dentro de você. Foi Deus que te fez com todas as suas características, com seus interesses. Imagine só, hoje a gente tem pessoas que têm aptidão para a área de humanas, outras para a área de exatas, outras para biológicas. Tem pessoas que conseguem se comunicar com facilidade, outras são melhores no escrever. Então cada pessoa Deus fez com as suas características. Foi Deus que fez você assim. E Deus, se Ele te fez com as características que você tem dentro de você, Deus fez você com essas características porque Ele se interessa também por essas características que Ele colocou em você. Então, se você quiser conversar com Deus sobre coisas que te interessam, Ele vai ficar interessado. O pai e uma mãe, quando tem um filhinho pequeno, qualquer coisa, né, que o filhinho chega lá: mãe, pai, olha isso, a gente se interessa. Porque amamos os nossos filhos. Mesmo quando eles não falavam, a gente estava atento, né? Prestava atenção, porque nos interessamos por nossos filhos a quem nós amamos. Então Deus é a mesma coisa. Ele quer ter intimidade e comunhão com cada um de nós. Ele quer escutar, ouvir as nossas vozes, porque Ele nos ama. Então, nesse primeiro ponto, Deus ama falar com seus filhos. A gente vê lá em 1 João capítulo 5, nos versículos 14 e 15, estamos certos de que Ele nos ouve sempre, está sempre pronto a nos ouvir. Que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Essa passagem, né, de 1 João 5, 14 a 15 é muito linda. Primeiro, porque Deus sempre nos ouve. E segundo, porque traz o princípio de orarmos de acordo com a vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? A gente conhece a vontade de Deus primeiramente por meio da sua palavra. Através da palavra de Deus, Deus fala com a gente, Ele expressa, Ele manifesta a sua vontade. Deus, quanto mais nós oramos, mais o Espírito Santo de Deus também fala aos nossos corações e nos dirige. Em tantas situações que nos capacita, vai por aqui, não vai por ali. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Quanto mais intimidade temos com Deus adquirida por muito tempo de oração, mais estaremos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. É como as ondas de rádio, né? Hoje a gente tem 3G, 4G, 5G, banda larga, banda curta, e a gente tem que estar antenado, né? Se você está desligado, você não vai captar o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que a gente precisa andar alerta, vigilante com relação às coisas ao nosso redor. A gente precisa orar o tempo todo. Você acorda de manhã, você ora, fala com Deus. Você está escovando o dente, você pode estar agradecendo a Deus. Deus, obrigado, porque tem água corrente aqui na torneira do meu banheiro. Quantas pessoas não têm, já é motivo para gratidão. Você precisa estar orando o tempo todo. E orar envolve também a confissão dos pecados. É uma forma de oração. Você está conversando com Deus e abrindo para Ele: Deus, me perdoa, porque eu fiz isso. É interessante que a gente faça isso todos os dias. Talvez no final do dia você comece a fazer uma reflexão sobre como foi seu dia, como foi de manhã, à tarde, noite. E você não confessar os pecados
É como aquele lixinho que a gente deixa ali em cima da pia, o lixo da cozinha, né? Se você deixar ali um dia, beleza. Se você deixar 2, 3, né? Viaja, por exemplo, esquece o lixo da cozinha parado em cima da pia, o lixo ali principal. Quando você voltar, a casa vai estar fedendo. Com a gente é assim também. Se você não confessa os seus pecados, você vai acumulando aquela sujeira. Por isso que é importante você confessar os seus pecados em oração. Você abrir o seu coração para Deus e não deixar aquela sujeira acumular. Deus não vai deixar de te ouvir porque você não, estou em pecado, eu pisei na bola, eu errei. Aí mesmo é que Deus quer falar com você porque Ele te ama, quer te ouvir. Confessa, abre o seu coração para Deus, Ele vai te escutar. Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Precisamos aprender a falar com Deus, porque Deus ama falar com seus filhos. Ele ama escutar a sua voz. E a gente às vezes, né, a gente precisa estar muito atento, como cristãos, como conhecedores de servos do reino de Deus. A gente precisa estar atento, como eu falei, às coisas ao nosso redor. É muito comum, às vezes, a gente tem um dia cheio, um dia difícil, e a gente chega em casa, às vezes, quer descarregar na família, quer descarregar na esposa, né? No esposo, aí o esposo, a esposa descarrega nos filhos, os filhos descarregam no cachorro, o cachorro descarrega no gato, o gato vai lá e estraçalha o brinquedo. Então, assim, a gente precisa aprender a colocar para fora as coisas diante de Deus. Eu escutei a mensagem de um pastor que ele falou que morava numa casa e na igreja, a igreja muito grande, escutava ali muitos problemas, né, que as pessoas traziam ali para ele orar, para ele aconselhar, e ele colocou uma lata vazia, colocada ali no portal da casa dele na entrada, e ele falou, aqui que eu vou descarregar os problemas, né? Então ele chegava antes de entrar na casa, orava e falava assim, Deus me ajuda a não descarregar os meus problemas sobre a minha família, mas eu entrego os meus problemas na tua mão. A palavra de Deus diz, basta a cada dia o seu mal. A gente não vai resolver todos os problemas naquele dia. No dia seguinte você vai ter que enfrentar problemas de novo. Mas entrega, como diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. A gente precisa descansar no Senhor e aprender a depositar as nossas preocupações, as nossas ansiedades diante dele. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Pai que está nos céus. A gente precisa aprender a fazer isso, não ficar acumulando ansiedade no coração. Ora, coloca para fora, não fica carregando esse peso, descarrega em Deus inteiramente. A palavra de Deus não fala, né, sobre o jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A gente precisa lançar as coisas sobre Deus, falando, Deus, eu não consigo carregar esse fardo sozinho, me ajuda a carregar, me dê forças, me capacita. E o ponto 2 dessa mensagem, Deus se agrada de orações simples e sinceras. Deus não quer aquelas orações longas, né? A palavra de Deus, Jesus abominava esse tipo de oração, às vezes forçada. Eu me lembro, né, quando era criança, às vezes em umas igrejas mais tradicionais, as pessoas iam orar, né? Pai amantíssimo, na tua presença augusta. Eu não sei o que ele está falando aí, né? Na tua presença augusta. Então, orações rebuscadas, né? Isso às vezes até intimida uma pessoa que está iniciando um relacionamento com Deus, vai ver o exemplo das pessoas que já estão caminhando há mais tempo com o Senhor, e às vezes orações nada a ver, né? Uma oração que não mostra um pingo de intimidade com Deus. Parece que a pessoa não orou há meses, aí teve a oportunidade de orar em público, na frente das pessoas. Não, deixa eu agora pegar meu vocabulário rebuscado, vou falar aquela oração linda, maravilhosa, para as pessoas ficarem impressionadas. Deus não se impressiona com isso, Deus não se agrada disso. Jesus falava, né, que a gente deveria ser como as crianças, porque as crianças, elas falam com seus pais o que vem na cabeça.
elas não ficam ali pensando, é no automático, e nós deveríamos ter tanto cultivado dentro de nós o hábito de oração, para que fosse tudo muito automático, quando nós fôssemos conversar com Deus. Em cada momento da nossa vida, Deus quer estar presente. Não significa que, por exemplo, no seu dia a dia, você vai parar e vai ficar muito tempo, 1 hora no meio do seu trabalho. Você nem pode fazer isso, mas você vai estar ali entre uma reunião e outra, entre uma conversa e outra. Deus me abençoe nessa conversa que eu vou ter agora. Deus me abençoe nesse telefonema que eu vou dar agora. Me dê sabedoria, que corra tudo bem. É o tempo todo orando. E lembre-se sempre de priorizar as coisas do reino de Deus. Priorizar as coisas do reino de Deus o que Deus está interessado, principalmente em relação às pessoas que estão no meu trabalho? Que elas entreguem a sua vida a Jesus, que elas sejam transformadas. Primeiro, eu posso ser um instrumento de transformação dessas vidas. De que forma? Seja falando no momento em que Deus der a oportunidade para isso, porque a gente não pode ser sem sabedoria e abre a Bíblia lá no trabalho, começa a pregar, não é assim. A gente precisa ter sabedoria de Deus para falar no momento oportuno. Mas tudo começa por um coração moldado, um coração em que Jesus Cristo já vem trabalhando, e onde você não é aquela pessoa emburrada, a pessoa é conhecida como a pessoa emburrada no trabalho. Mas não, você é agradável às pessoas, e a oração vai moldando as nossas características. Porque se você fica falando com Deus o tempo todo, ao longo do seu dia, em silêncio, em pensamento, lembrando-se dele em várias ocasiões do dia, como é que você vai ter espaço para ficar emburrado? Claro que nós não somos perfeitos e ficamos chateados, e há momentos difíceis, mas se a gente começa a desenvolver esse hábito, Deus vai nos ajudando e vai nos aperfeiçoando mais e mais a cada dia. Então temos que priorizar Deus nas nossas orações. Deus se agrada de orações simples e sinceras. Precisamos falar aquilo que está no nosso coração. É como se Adão e Eva, no paraíso, eles se esconderam porque estavam nus. E Deus perguntou para eles: por que vocês estão se escondendo? Deus fez uma pergunta retórica, porque ele já sabia a resposta, E eles descobriram, que pecaram ali, que desobedeceram a Deus e perceberam que estavam nus. A gente não esconde nada de Deus, é como se estivéssemos nus diante dele. Ele nos conhece de dentro para fora, sabe tudo o que se passa dentro de nós. E a gente precisa orar, como eu falei antes, em linha com a vontade de Deus. Por exemplo, se a gente vai fazer uma prova, vai prestar um concurso público, o estudante vai prestar o vestibular, não adianta pedir: Deus me ajuda a fazer uma boa prova, se você não estudou, se você não se preparou. Qual era a vontade de Deus primeiro? Que você estudasse, que você se dedicasse. Aí, em relação à saúde, por exemplo, esse mês passado eu fui fazer um check-up geral e descobri um monte de coisa, alterações, tem que cuidar disso, tomar remédio para isso. Mas assim, veio a pandemia, eu fiquei quase 3 anos sem um médico, tá erradíssimo, Por isso que dizem que as mulheres vivem muito mais do que os homens, porque elas têm esse hábito muito mais recorrente de ir ao médico do que os homens. Então a gente às vezes fica reclamando de problema de saúde, mas nunca vai ao médico. Tem um plano de saúde e não usa. Então a gente precisa ter sabedoria nos nossos pedidos de oração. Deus está pedindo: Deus me cura dessa... Mas vai ao médico, às vezes é um procedimento simples, Deus usa os médicos e como usa. Então a gente precisa ter sabedoria na forma como pedimos, e quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais oramos, mais teremos o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas espirituais alinhadas com a vontade de Deus. Nesse ponto 2, eu queria ler uma passagem em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8, que diz assim: Jesus ensinando aos seus discípulos: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Como Jesus, ele tem aversão a esse tipo de ostentação, de pessoas que querem aparecer assim no sentido das coisas espirituais, se mostrar, o crentão, o santão,
quer dar uma de santo em tantas circunstâncias. Deus abomina isso. Quando Jesus falava sobre oferta, ele falava, né, que a tua mão esquerda não veja o que tua mão direita colocou. Ele falava muito sobre isso, né? E há pessoas que fazem até ostentação com aquilo que contribuem para a igreja. Deus não gosta disso, ele está vendo. E esse texto fala isso. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, os hipócritas. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quer dizer, antes de você pedir, Deus já sabe aquilo que você precisa. Mas se você não pedir, você não vai receber. A Bíblia fala: pedir e dar-se-vos-á. Batei, né? E abrir-se-vos-á. A gente precisa aprender a pedir. Eu escutei outro dia uma mensagem, um pastor falando que, fazendo uma analogia, dizendo que quando a gente chegar no céu, Deus vai mostrar para a gente ali um depósito enorme de coisas que não foram pedidas. Deus queria nos entregar certas coisas, mas porque não pedimos, não recebemos. A gente pode pedir. Você está precisando de um carro, de uma roupa nova? Peça a Deus. O máximo que vai acontecer é você não receber, porque não está dentro da vontade dele naquele momento. Mas insista em pedir, continue pedindo, porque o pior que pode acontecer, né, o máximo é que você vai receber. Então insista em orar e pedir a Deus, porque Deus quer nos abençoar. Então, Deus se agrada de orações simples e sinceras. O terceiro ponto: Deus tem prazer em responder nossas orações. Deus ama abençoar os seus filhos. A gente às vezes, né, vê aquelas orações ou respostas de orações que aparentemente estão demorando demais. E eu já escutei quantos testemunhos, histórias de pessoas que oraram 10, 20, 30 anos pedindo por uma mesma coisa. A resposta de orações que a gente não vai ver nem enquanto a gente estiver vivo aqui na terra. Talvez o nosso filho veja, o nosso neto veja, mas a oração foi feita e Deus escutou e Deus registrou. Não deixe de orar, não deixe de pedir. Peça e dar-se-vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á. E eu queria ler aqui Mateus 7, versículo 11, a gente já está terminando. E esse texto diz assim: se vocês, apesar de serem maus, né, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus quer nos presentear com coisas boas. Ele quer nos presentear com uma vida abençoada, uma vida próspera. E prosperidade não significa prosperidade material, mas uma vida abundante. Em Efésios capítulo 6, no versículo 18, Paulo dizia para a igreja de Efésios, dizendo assim: orando em todo tempo, com toda a súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo leu essa passagem e trouxe essa mensagem logo depois de falar sobre a armadura de Deus, a armadura da fé. E ele usa, né, no original em grego, quando a gente fala assim, orando em todo tempo, ele usou a palavra kairos, orando em todo tempo, orando em todo kairos. E oração em todo tempo é no tempo de Deus. Quando você está acostumado a falar com Deus diariamente na sua vida, não vai ser mais aquela oração como se fosse um dever, mas oração como se fosse um privilégio. É uma honra eu poder orar. É um privilégio eu ter esse livre acesso ao meu Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E Paulo falou isso, orando em todo tempo, orando em todo kairos, em todo tempo de Deus. Não deixemos de orar. E nesse mês de família, eu lembro que quando eu era criança,
Em outros tempos, né? Quando eu tinha, 6, 7 anos de idade, minha mãe mandou eu comprar 1 litro de leite na padaria. E era aquele litro de saquinho, né? Tinha lá o tipo A, tipo B, tipo C. E eu fui lá comprar o saquinho de leite. E minha mãe sempre falava assim: Heber, lembre-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. E esse versículo ficou marcado. E eu lembro que eu fui na padaria comprar o pão. E naquele dia, quando eu ia, era numa quadra distante de casa, né? Padaria. E aí eu fui voltando para casa, tinha um cachorrão lá do vizinho latindo do outro lado da rua. E eu falei: e agora? Como é que eu vou chegar na minha casa? E eu orei. Eu falei: Deus, a tua palavra diz, né? Eu falei assim: você diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Eu terminei de orar aquilo ali, aquela oração simples de criança. Logo em seguida alguém encostou em mim e falou assim: você quer atravessar a rua? Eu olhei, era um homem. Ele falou: eu atravesso com você. E atravessou a rua comigo. E eu me desviou ali, me protegeu daquele cachorro do outro lado da rua. O Espírito Santo de Deus quer ter intimidade com a gente a todo momento. Em todas as fases da nossa vida, a oração é importante. A oração tem que estar presente nas nossas vidas como o ar que nós respiramos. Porque orar significa falar com Deus. E a gente precisa falar muito com o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. O Espírito Santo de Deus, ele foi deixado por Deus para nos consolar, para nos ajudar aqui na terra. E nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo de Deus a cada dia conosco, nos dirigindo, nos guiando em todos os momentos da nossa vida. Como Paulo falou ali em Efésios 6, orai sem cessar, em todo o tempo vamos orar a Deus. E que Ele possa estar nessa noite, né, colocando em cada um de nós esse entendimento dentro do nosso espírito, da importância da oração nas nossas vidas. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de Te servir, de ser chamados Teus filhos, Pai. Ó Deus, e muito obrigado porque através de Jesus Cristo nós alcançamos um livre acesso ao Pai e podemos falar com Deus a qualquer momento do nosso dia, de noite, de dia, à tarde, de manhã. E nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo o Filho de Deus, Ele orava e nos deu exemplo de oração. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor Deus, com essa compreensão dos nossos espíritos, né? Em cada um de nós, da importância da oração constante e sem cessar a cada dia. Que essa palavra fique marcada em cada um de nós, Pai, nos nossos corações. E se nessa noite você está escutando essa mensagem online, no Instagram, no YouTube, e você ainda não tem um relacionamento com Deus, Deus te ama e quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então nessa noite você pode declarar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entra na minha vida e faça algo novo dentro de mim. Você pode orar onde você estiver. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo uma semana de vitória, uma semana abençoada sobre cada um de nós, na presença de Deus. E que tenhamos uma semana cheia de oração, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, uma semana abençoada.